Nossa Constituição garante igualdade de gênero, liberdade de locomoção, de associação, de manifestação do pensamento. São os nossos direitos e liberdades fundamentais. Mas de onde eles surgiram e onde eles estão? Hoje apresentaremos o pilar desses conceitos com base no caput do artigo 5º da Constituição Federal. É só continuar assistindo. O artigo 5º da Constituição Federal possui 78 incisos que determinam nossos direitos fundamentais. O objetivo é assegurar uma vida digna, livre e igualitária para todos os cidadãos. Porém, antes dos incisos, temos o caput, que traz a ideia principal que os incisos, parágrafos e alíneas subsequentes devem respeitar, defender e regular. Com base no texto da lei, entende-se o caput como um resumo de como os direitos fundamentais devem ser garantidos aos indivíduos do Brasil. Logo, é nessas disposições que os direitos fundamentais encontram um meio de atingir os seus objetivos, previstos no artigo 3º. São eles: construir uma sociedade livre, justa e igualitária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos e discriminações. Assim, todos os incisos se relacionam diretamente com o caput e com o artigo 3º da Constituição Federal. Mas de onde vêm os direitos fundamentais? A democratização da lei e a defesa das liberdades e direitos individuais tomou a sua forma atual, que engloba todas as camadas sociais, a partir da Revolução Francesa de 1789. Considerando os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, houve a normatização de um conceito de sociedade justa e horizontal, onde a lei julga todos igualmente, entre nobres, burgueses, membros do clero ou escravos. Depois desse marco histórico, outras constituições seguiram esse conceito, que utiliza a razão como a melhor forma de conquistar liberdade e autonomia, em oposição ao absolutismo que dominava a Europa naquele momento. É o caso da Constituição Portuguesa de 1822, que seguiu esse viés e, não é à toa, serviu de base para a nossa primeira Constituição Nacional, que foi promulgada em 1824. Desde o início do nosso ordenamento jurídico, temos os direitos fundamentais assegurados. A primeira Constituição, por exemplo, trazia o título 8º, denominado Disposições Gerais e Direitos Civis e Políticos. A redação do então artigo 179 era uma versão prematura do que hoje temos no caput do artigo 5º. Apesar de não oferecer todos os direitos atualmente assegurados pela Constituição de 1988, o antigo título 8º era o escopo inicial do que serviria como base para a legislação atualmente vigente, posteriormente mantido e ampliado nas constituições seguintes. Porém, é importante lembrar que durante o regime militar, mesmo com os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1967, os brasileiros sofreram muitas limitações. As principais delas decorreram da emenda constitucional radical adotada pelo então presidente Arthur Costa e Silva, o famoso Ato Institucional número 5. Dentre as arbitrariedades previstas no texto estavam a limitação do direito de ir e vir e a censura dos veículos de imprensa. Após esse período conturbado da história brasileira e ouvindo os anseios populares, principalmente decorrentes do movimento Diretas Já, foi elevado um poder constituinte que elaborou o texto da Constituição atual, em 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. A população reivindicava a volta dos direitos fundamentais e das liberdades individuais. E assim chegamos no que temos hoje, o texto do atual artigo 5º, que em teoria defende toda a população. O caput do artigo 5º, no papel, garante um Brasil ideal, mas ainda não alcançado na prática. Apesar de estarmos relativamente bem no cenário internacional, permitindo que a população participe da democracia e do governo, ainda existem muitas barreiras para a efetividade dos nossos direitos fundamentais, de modo que podemos e devemos melhorar. Esperamos que tenham compreendido melhor o conceito dos direitos fundamentais e sua caminhada até a Constituição de 1988. Para mais conteúdo didático e explicativo sobre a legislação, continue acompanhando a série Artigo 5º e acesse o portal no link da descrição do vídeo.